Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me perguntam aonde é que o Senhor vai. E disse Jesus: eu digo a vocês que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu enviarei a vocês. E quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, do que é santo, do que é justo e do julgamento de Deus. As pessoas desse mundo estão erradas a respeito do pecado, daquilo que é certo e do que é errado, porque eu vou para o Pai, e também estão enganadas a respeito do julgamento divino, porque aquele que manda neste mundo, ele já está julgado. Mas eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas desse mundo ficarão alegres. Nós ficaremos tristes, mas esta tristeza virará alegria. Lembre-se, quando a mãe está para dar luz ao filho, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas quando a criança nasce, ela fica tão alegre que nem se lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Eu os verei. Aleluia! Vocês ficarão cheios de alegria. Aleluia. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. A igreja, Paulo escrevendo a Timóteo disse: sofre, pois, comigo as aflições que Jesus falou que teríamos neste mundo. Sofre como um bom soldado de Jesus Cristo. Pois ninguém que milita se compara com Jesus Cristo, porque Ele é o único e autor e salvador da nossa fé. Jesus, Ele veio nos ajudar, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Igreja do Senhor, estamos em tempos de guerra. Estamos em tempos de guerra. Estamos em tempos de guerra. Aleluia. Você faz parte do exército do comandante Jesus Cristo. Esteja pronto dia após dia para lutar contra o fogo. Seja jogado dentro do fogo por amor a Jesus Cristo. Respira fogo até durante o seu sono. Igreja do Senhor, vocês vão se sentir cansados, vão sentir triste, vão sentir arrependido, vão sentir medo, mas no final, vocês vão continuar firmes, respirando e de pé. Nestes últimos dias, nós seremos desafiados e testados em níveis que nunca experimentamos antes. Mas, irmãos, debaixo do sangue de Jesus, todos nós voltaremos para casa juntos. Repito, todos nós voltaremos para casa juntos, soldados. Repito novamente, todos nós voltaremos juntos para casa. Por isso que Prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo faz analogias à carreira cristã. E aqui nós podemos ver que ele se utiliza mais uma vez da figura de um atleta em uma corrida. Muitos atletas entram em uma corrida, mas apenas um obtém aquele prêmio. E aqui o apóstolo continua dizendo que nós corramos dessa mesma forma, nos esforcemos dessa mesma forma, a fim de conquistar esse prêmio. Mas como fazer isso? Como alcançar o prêmio dessa corrida? Em sua própria analogia do atleta, o apóstolo nos mostra que, como esportista, todos os seus esforços
Todos os seus esforços concentravam-se nessa única coisa: conquistar o prêmio. Ele mesmo disse: uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Ah, irmãos, isto significa que prosseguir para o alvo requer de nós dedicação exclusiva. Não se segue para o alvo olhando para trás. Não se segue para o alvo rocheando em dois pensamentos. Não se segue para o alvo focando nos obstáculos. Não se segue para o alvo pensando nas coisas do Egito. Não se segue para o alvo sem abandonar as velhas práticas. Não se segue para o alvo sem deixar a vida de pecado. Não se segue para o alvo sem deixar os embaraços. Não se segue para o alvo sem renunciar ao mundo. Não se segue para o alvo sem tornar Cristo a sua prioridade. Porque aquele que está prosseguindo para o alvo abandona o pecado, repudia o mundo, abdica da carne e desampara o mal, mas se abraça com a palavra, se cinge com a graça e segue com Jesus. Aquele que está prosseguindo para o alvo não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas segue firme, segue forte, segue avante, pois não perde de vista o alvo que deseja alcançar. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Que prêmio? Que vocação é esta? Esse prêmio consiste naquilo que o homem ganha ao vencer a corrida da vida, a vida eterna, a salvação. Por isso o escritor aos Hebreus diz: como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma tão grande salvação? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Essa é a soberana vocação, o chamado à salvação. Esta vocação é soberana, dando-nos a ideia que ela não vem daqui, não é terrena, não vem do plano natural ou terrestre. Assim ela nos convida como cristãos, não apenas para avançar, mas somos chamados também para subir, subir, subir. Por quê? Porque a chamada vem de cima, vem de cima, vem de cima, sempre para novas alturas. E que prêmio é este? O prêmio a ser conquistado é a coroa da justiça, a coroa da vida. O próprio apóstolo disse: combati o bom combate, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. A salvação é um prêmio, a salvação conquista a participação na natureza e nos atributos de Cristo, na plenitude do Pai e na natureza divina. Pelo seu divino poder, nos foi doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido dadas as suas preciosas e muito ricas promessas, para que por elas nos tornemos participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção que há no mundo. Por esta vocação e para este alvo corremos, firmes e fortes, lembrando sempre que aquele que corre não fixa os olhos naqueles que o assistem, e sim no prêmio, sem se importar se eles são ricos ou pobres, se deles zombam, se o aplaudam ou insultam, se lançam pedras contra eles ou com bens materiais, e ainda que sejam seus próprios familiares a tentar lhe parar, ou qualquer outra coisa, o fiel corredor não se desvia do alvo, pois se preocupa tão somente em correr e conquistar o prêmio da salvação. Aquele que corre para o alvo não para, não para, nem se pode. Aleluia! Porque ainda que seja em pouco tempo, tudo estará perdido. Aquele que corre também não afrouxa em sua corrida, pois ele tem um alvo, ele tem um objetivo a ser conquistado.
cidade e todos aqueles que me escutam, agora que se aproxima o grande e terrível dia do Senhor. Aleluia! Corre, igreja! Corre, mocidade! Corre para conquistar o prêmio da salvação! Prosseguimos para o alvo, porque fomos chamados. E se fomos chamados por alguém. E quem foi que nos chamou? A chamada vem de Deus para nos aproximarmos de Deus, pois tudo na vida tem Deus como fonte, visando a sua pessoa, a fim de que os chamados, nós, compartilhem da sua plenitude e desfrutem da comunhão na glória de Deus. Por isso está escrito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, por isso a ele a glória para todos sempre. Irmãos, mocidade, o vosso chamado não vem de homem, a nossa vocação, ela é do céu, ela vem do alto. Aleluia! Nós não fomos chamados por homens de carne, nós não fomos chamados por homens de carne. O nosso alvo é Jesus, o autor da nossa fé. Esta não é a nossa casa, esta não é a nossa pátria. Nós somos moradores dos céus, peregrinos nesta terra. Levanta, igreja, desperta, mocidade, pois o Senhor dos Exércitos, Ele nos convida para marcharmos com poder, com poder, com poder Glória a Jesus! e Aleluia! autoridade. A igreja, por que vocês olham para o homem? Por que vocês olham para o erro do homem? Por que vocês olham para as ações do homem? Quem ou que é o homem? Igreja do Senhor. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Somos caco em meio a outros cacos de barro. Somos caco em meio a outros cacos de barro. O homem é como um sopro, a nossa vida é como a sombra passageira. Jó disse, lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Isaías falou, parem de confiar no homem, porque a vida dele é como um sopro que Deixa os meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida não é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. E Tiago disse, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ai, irmãos, para quem nós estamos olhando? Será que os nossos olhos estão olhando para o alvo que é o nosso Senhor Jesus Cristo? Ou será que estamos vendo o seu sistema, as guerras, as aflições nos tirar do foco do alvo que é Cristo? Mas esta noite nós te convidamos. Livre-se de todo o peso e do pecado que tenta se apegar a nós e corramos em direção ao alvo, olhando firmemente
para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos homens, para que nós não nos cansemos nem desanimemos. Corremos para o alto, prossigamos em direção ao céu. A igreja, o que seria de nós sem Cristo? Como venceríamos as tentações sem Jesus? Como venceríamos o pecado, a enfermidade, as aflições desse tempo presente? Sem Cristo, sem a sua graça, sem o seu poder para nos ajudar. Em Cristo somos vencedores. Por meio dele chegamos ao Pai. Por meio dele chegamos perto de Deus. Nós estávamos mortos, condenados e destinados à morte eterna. Mas ele veio para nos mostrar a vocação celestial. Ele veio nos mostrar o caminho da salvação. Se hoje seguimos em direção ao alvo, é porque ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, a porta aberta, nosso pastor, guia e protetor. Ele é o Senhor, dominador dos céus e da terra, o Verbo encarnado, o Messias prometido, aquele que veio para nos mostrar o caminho da salvação. Irmãos, irmãs, jovens e crianças, se Cristo estar ao nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém! Pois ele mesmo declara que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Deus vivo. E hoje perguntamos ao mundo e respondamos: quem poderá parar a marcha da igreja? Ninguém! Quem poderá parar a marcha da igreja? Ninguém! Quem poderá parar a marcha deste exército em direção ao alvo? Ninguém para! Então, o que podemos mais dizer? Se Cristo estar ao nosso lado, quem poderá nos vencer? Se Ele mesmo não poupou o seu próprio Filho, mas ofereceu por amor a todos nós, e se Ele nos deu o seu Filho, será também que não nos daria todas as coisas? Então, quem acusará aquele a quem Deus escolheu? Ninguém! Pois Cristo declara que eles não serão culpados. Então, quem poderá condená-los? Ninguém! Pois Cristo Jesus foi quem morreu na cruz do Calvário e está à direita de Deus, intercedendo em favor de nós. Então, quem poderá parar a marcha da igreja? Ninguém! Serão os sofrimentos? Não! As dificuldades? Não! A perseguição? Não! A fome? Não! A pobreza? Não! O perigo? Não! Ou a morte? Não! Em todas essas coisas, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. E eu tenho a convicção de que nada poderá nos fazer parar, nem mesmo a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem mesmo o futuro, ou o presente, ou o mundo de lá de cima, ou o mundo de lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa parar a marcha da igreja em direção ao alvo. Então, quem poderá parar a marcha da igreja? Ninguém! Quem poderá parar a marcha da igreja? Ninguém! Quem poderá parar a marcha deste exército em direção ao alvo? Ninguém para! Então, igreja, prossiga para o alvo! Prossiga para o alvo! Prossiga para o alvo!